Galera, é o seguinte, garanto que se você acompanhou as eras dos 8 ou 16 bits, ainda tem na sua cabeça diversos jogos que marcaram a sua vida e, mais importante que isso, jogos que consolidaram o gênero de plataforma que se mantém fiel às suas raízes até hoje, não é mesmo? Quantas e quantas vezes você já não ficou perdido em algum Castlevania com seus cenários complexos? Quantas vezes você precisou rejogar os clássicos Metroids da Nintendo para poder descobrir tudo o que era possível ser feito no seu mapa? E por quanto tempo você ficou preso nos games da franquia Sonic? Muita informação e muitos questionamentos. Ok, vamos diminuir o ritmo. A gente chegou onde a gente queria. Apesar de termos recebido muitos anúncios voltados para a nova geração de consoles recentemente, é possível ver que alguns títulos se apropriam na verdade do que o PS4 é capaz de fazer, dos recursos introduzidos por ele ou consolidados por ele. E olhando para tudo que foi mostrado, um caso chamou a atenção porque é impressionante como tudo que o PS4 introduziu ao longo da sua vida foi fundamental para dar o pontapé nesses novos consoles e também para rejuvenescer o que foi lançado há décadas atrás. Um dos casos mais interessantes e, por incrível que pareça, também um dos casos mais bonitos, se trata de um título que parece ser simples, mas com um acúmulo de tecnologia foi completamente transformado. Essa simplicidade está pelo fato dele ser em 2D, mas achar que ele é apenas um jogo em 2D é subestimar demais o seu potencial. Por isso precisamos analisar tudo que foi liberado até agora. Sonic Superstars veio com uma proposta de atualizar com gráficos completamente novos um esquema clássico de gameplay. E acreditem, essa proposta visual pode ser mais ambiciosa do que parece, mostrando como as tecnologias apresentadas pelo PlayStation 4 são as responsáveis por deixar a gente boquiaberto com o que foi apresentado. E eu tenho como provar isso para vocês. Quando olhamos para a geração do PS4 e olhamos os títulos lançados, por mais artísticos e estilizados que eles pareçam, é inevitável direcionar a sua visão para os games que têm mecânicas em 3D de uma forma geral. Esse, com o passar do tempo, foi o gênero que tomou conta da indústria, mas há algum tempo a SEGA já vem mostrando que é possível impressionar com visuais mesmo nos jogos em 2D, e o anúncio de Sonic Superstars é o melhor exemplo disso. Talvez toda a pirotecnia visual não seja imediatamente compreendida, porque o olhar crítico que se está tendo é o mesmo olhar que se tem para jogos em 3D, e essa é uma forma muito errônea de entender como aplicaram recursos tão recentes em mecânicas tão antigas nesse tipo de jogo. E sério, só por esse trailer já dá pra ver que o novo Sonic é um jogo muito bonito, independentemente de ser um game em 2D. Ele usa cores fortes, tem um clima tropical e abusa dos gráficos animados, uma premissa que já vimos em jogos como Sonic Forces, por exemplo. Então, para desmistificar como o PS4 ainda salva esse tipo de franquia, resgatando o estilo clássico dela com os seus recursos, precisamos entender logo de cara que Sonic é um jogo pesado. Na verdade, ele sempre foi um jogo pesado, a gente só não se dava conta disso. Vamos começar observando o cenário dos jogos em 2D, que é o nosso alvo por aqui, mas fazendo uma breve menção também aos jogos em 3D para justificar o empenho da SEGA nesse tipo de responsabilidade. E tudo vai fazer sentido, combinado? Reparem no cenário mais clássico de toda a franquia exibido no primeiro jogo dela, a Green Hill Zone. Aqui precisamos nos colocar em posição crítica de acordo com o que era demandado pela época, focando em elementos específicos. Número 1, cores. Número 2, qualidade dos sprites dos personagens. Número 3, quantidade desses sprites. Número 4, qualidade do ambiente e o número de elementos que o compõem. Número 5, camadas. E frisem esse último, a gente vai falar bastante dele. Mas se pareceu muita coisa, pode ficar tranquilo. Na realidade é tudo bem simples nesse caso. Assim, vamos começar falando do básico, as cores. Elas são uma demanda porque foram um avanço proporcionado da geração dos 8 para os 16 bits. Essa é uma das principais diferenças entre os jogos dessas gerações. E nisso, a Green Hill Zone é um show à parte. Um show tão bom que envelheceu bem até hoje se considerarmos o estilo pixelado do game. Não à toa, usaram esse mesmo estilo para um dos jogos recentemente. No próximo item a ser observado, precisamos falar sobre os sprites. A qualidade dos sprites e a quantidade deles em tela tem peso, porque dependendo do quão bem representados eles são, a quantidade tende a diminuir. E olhando para todo o histórico do Mega Drive, a franquia Sonic pode ser facilmente a que está no meio dos que ocupam o topo da lista nesse aspecto técnico. Não só os sprites são muito bem definidos, com uma boa resolução, como a quantidade deles em tela é consideravelmente alta. Já quanto à qualidade do ambiente e o número de elementos que o compõem, nos games futuros no Mega Drive todos os estágios foram equiparados
incomparáveis, mas no primeiro jogo, a Green Hill Zone é o que mais impressiona sem sombra de dúvidas. Árvores para todos os lados, plataformas para serem puladas, rios sendo representados com texturas com transparência, o que para a época era um desafio, e até alguns personagens que fazem parte do background. Tudo isso num mísero Mega Drive. Só que quando falamos de ambientes, é importante falar também do quão ambicioso Sonic foi nas suas camadas. Reparem quantas camadas esse cenário do jogo tem, o quão bem elas são representadas em nível de detalhes, ainda que o plano principal seja absurdamente bem feito, isso não impediu absolutamente nada. E como o recurso de Parallax Scrolling consegue gerar uma impressão de movimento única entre elas para poder ajudar na sensação de velocidade obtida, valorizando o personagem. Não temos apenas um simples plano de fundo, tinha muita coisa acontecendo ali para que o jogo fizesse sentido. O primeiro Sonic, só com a Green Hill Zone, já era um conjunto de responsabilidades grande o suficiente para o 16 bits. E toda essa responsabilidade chegou também aos jogos em 3D. Muitos com problemas de otimização ou polimento, mas os gráficos sempre foram um ponto forte da franquia. Isso é incontestável. O que sempre foi uma questão com a chegada do estilo em 2D da saga mais uma vez, porém agora com um foco em consoles muito mais potentes, é como uma tecnologia mais atual poderia favorecer um jogo que é teoricamente simples. Para isso, a gente vai olhar para vários cenários. Neles, vamos encontrar rastros de tecnologias introduzidas pelo PS4 e uma prova de que sem ele, as coisas não seriam tão interessantes. Acreditem. Para começar, o trailer nos induz a focar nesse ambiente que é uma clara menção honrosa à Green Hill Zone. E nele já dá para ver muita coisa. Mas a que mais chama a atenção é a quantidade de camadas e o que vem acompanhado delas. As nuvens deixaram de ser grandes placares duros de imagens para serem representadas com uma técnica mais próxima de um recurso volumétrico. Olhando numa primeira instância com base no que o trailer está proporcionando pra gente, é possível que a técnica seja a mesma utilizada em Zelda Tears of the Kingdom, o que mesmo que não seja uma técnica volumétrica, que é o ponto alto que a gente encontra hoje em dia, ainda assim tem um visual bem impressionante. Com ela, existe mais individualidade nessas nuvens, abortando aquela sensação de que todas as nuvens estão numa parede em movimento, algo que acontecia até há pouco tempo atrás. Além disso, essa parte de fundo é ocupada por outras estruturas que são vistas com facilidade por conta da dimensão que elas possuem. Elas fazem questão de se fazerem presente no cenário usando seu tamanho. Mas quando se fala em dimensão, alguns eventos extras entram em cena no cenário de fundo e protagonizam cenas deslumbrantes, pegando aquilo que foi introduzido lá no primeiro Sonic, com o cenário em movimento da forma mais simples possível que a gente tem para considerar hoje em dia, claro, na época era incrível, e trazendo para um patamar absolutamente incrível. Só que o que deixa o jogador mais fascinado com isso tudo é a consistência que a imagem apresenta. Obviamente, aqui optaram pelo melhor hardware para poder demonstrar o jogo, então é certo que ele esteja rodando em 4K nativamente, mas pela qualidade das bordas, um bom anti-serrilhamento está em uso, e em 1080p esse tipo de estética pode ficar bem sólida também com o uso dessa mesma técnica de anti-serrilhamento. Por isso, nesse caso, o PS4 provavelmente também vai estar salvo, porque mesmo no fim da geração, os jogos cross-gen que a gente tem recebido normalmente têm chegado em 1080p para ele, mas isso é só um princípio dedutivo que eu estou usando com vocês. Deixa aí no campo dos comentários o que vocês esperam nesse sentido. Só que quando trazemos o jogo para o plano principal, onde a gameplay se desenrola, que começamos a esmiuçar melhor os seus visuais. Uma prova de que Sonic sempre foi um título pesado é que já no Xbox 360 e PlayStation 3, ele usava um recurso de iluminação global para fazer com que os valores de cor do ambiente influenciassem no personagem. Obviamente era algo mais simples que um Ray Tracing. Esses valores eram armazenados na memória do console e implementados em texturas. Enquanto isso, o personagem tinha um campo de luz que fazia o streaming desses mesmos valores saírem das superfícies ou atingindo de acordo com a sua proximidade delas. Mas você entende que mesmo sendo mais simples que o Ray Tracing, não é uma técnica vista comumente nem mesmo no PS4? Imaginem um PS3 ou Xbox 360. A técnica foi implementada na Hedgehog Engine em Sonic Unleashed e depois trazida em Sonic Generations, que por sinal serve como um bom parâmetro comparativo para cá, não se esqueçam disso. O Generations foi tão interessante quanto o Sonic Superstars está se mostrando ser até agora, só que o PS4 faz uma clara distinção nas tecnologias, e é importante a gente pontuar algumas coisas. Para começar, o Motion Blur belíssimo nos cenários de fundo que é visto no Superstars é uma tecnologia utilizada em alguns raros jogos de peso do PS4. Assassin's Creed Unity serve como um bom exemplo, inclusive. Já no Generations, na maioria das vezes, esse desfoque acontece apenas quando o personagem se movimenta para poder ajudar na sensação de velocidade, e ele nem tem tanta qualidade quanto que foi visto em Superstars até agora, o que é perfeitamente natural, ok? A gente está falando de gerações distintas. A ideia é só mostrar como Superstars conseguiu progredir em um hardware mais competente. Mas isso não é motivo para subestimar o título nos consoles antigos, ok? Porque junto com seus recursos inovadores, para se executar em
30 quadros por segundo, que por sua vez são instáveis, o que é péssimo para Sonic, que almeja a sensação de velocidade. O jogo roda em 880 por 720 pixels, uma resolução que não é nem HD completo. Já Superstars tem muitas chances de alcançar o 1080p do console, porque são tecnologias permitidas por ele com uma certa tranquilidade, e é um padrão que é visto atualmente. Mas olhem que interessante a diferença causada por um hardware mais fraco. Essas imagens são do Nintendo Switch, e nele, além das texturas visivelmente deterioradas, ainda encontramos muitos serrilhados devido à baixa resolução e superfícies com um aspecto brilhoso que destoam de todo o resto do ambiente, porque a iluminação global não parece ter sido aplicada no console. E por isso, entendemos até aqui como esse conjunto é importante. Uma resolução mais alta, por exemplo, consegue dar mais consistência aos modelos de personagens que estão num patamar muito acima da média dos jogos em 2D, ou ajuda até na individualidade dos elementos dos cenários, já que esses aparecem aos montes, e a iluminação global faz o ambiente conseguir conversar entre si. E depois de ter tudo isso apresentado, eu diria que o ponto artístico mais interessante até agora, de acordo com o que foi liberado pelo trailer, claro, foi como o Motion Blur não pareceu estar ali apenas para poder impressionar graficamente. Existe um uso inteligente com ele. A ideia dessa vez, ao contrário da clássica Green Hill Zone que vimos no Mega Drive, parece ser dar ênfase no cenário principal e o cenário de fundo servir apenas como uma extensão do mundo para dar a sensação de escala e profundidade que ele precisa. Como no Mega Drive, a ideia era impressionar com os backgrounds, porque essa era uma característica que o console trazia como inovação quando comparado com o seu antecessor, isso era muito focado nele, já que não existe mais necessidade desse tipo de elemento. Eles conseguem desfocar esse cenário de fundo para poder dar essa sensação de distância que é necessária para poder passar mais de naturalidade. E claro, se a ideia é se focar no plano principal, existe um motivo para isso, e o motivo é apresentar mais elementos nele. No Sonic do Master System, console de 8 bits da Sega, existe um estágio muito parecido com esse que vocês estão vendo, e eu acho interessante ver em paredes comparativas concretas os resultados apresentados com o avanço. Uma selva densa e fechada, em Superstars finalmente consegue parecer como uma selva densa e fechada. Olhem para o quanto nós avançamos com as chegadas de tecnologias do PS4. Até a simples distorção enquanto o Sonic passa no meio de um elemento com transparência como a água se tornou genial. E o melhor, olhem como a tecnologia dessa geração dele conseguiu transformar todo mundo. Mas agora eu quero saber o que você pensa. Na sua opinião, essas tecnologias mais atuais conseguem revitalizar um estilo em 2D? Deixa aí no campo dos comentários, eu quero ler o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas, às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.